Sabonete de ervas, de plantas, de aveia. A barra de sabonete vem assim e a gente corta, deixa ela em pedaços e daí a gente deixa ela líquida, pode ser em banho-maria ou no micro-ondas. Depois ela fica derretida, fica líquida. E daí aqui a gente coloca, vamos colocar aveia, que é super hidratante. A gente, quando a glicerina ainda está quente, a gente coloca a aveia para ela soltar as propriedades. A quantidade não tem muito certo, porque ela serve também para esfoliação da pele. Então a gente coloca a aveia. Vamos usar o extrato de própolis, que é super bom para a pele. Extrato glicólico de própolis. Extrato glicólico de aloe vera, que é a babosa. O lauril, que é o que dá espuma, né? Porque o efeito do lauril não é higienizar. O próprio sabonete em si, ele já está pronto para higienização. Só que a pessoa está tão acostumada de usar um sabonete que tem espuma, que ela acha que se não fizer espuma não tá higienizando, né? Então a gente usa um extrato glicólico que ele é feito também de produtos naturais. Então nós vamos pôr mais um extrato de babosa, que também é bom para a pele. Aí a gente mistura tudo e ele continua líquido. Ele vai voltar para o estado sólido de novo quando ele esfriar. Então agora nós vamos colocar uma essência de aveia. A gente pode usar em todos os sabonetes o mel, que o mel é super hidratante. E então, junto com a base derretida, a gente pode colocar uma colher de mel. E agora nós vamos colocar a essência, que é a essência que dá o cheirinho bom do sabonete. Aí agora a gente espera um pouquinho, porque a aveia é pesada. Se a gente colocar logo na forma, a aveia vai ficar tudo embaixo. É bom também. Mas na hora que você for tomar um banho, ó, a primeiro, segundo banho, a aveia vai tudo embora. Então a gente espera um pouquinho o sabonete começar, ele ficar um pouquinho mais espesso. Aí a gente põe na forma, que daí fica do primeiro ao último sabonete que a gente toma, tem aveia dentro. Tá? Então agora nós vamos fazer outro. Então a gente pica ele, fica todo ele picadinho, né? Que pode pôr no banho-maria, que pode ser numa panela ou num recipiente de vidro, pode ser de vidro. E esse aqui é bom porque ele pode ir no micro, né, que não solta resíduo. Não pode ser um plástico comum, esse é um plástico específico para isso. Eu também não pois é, mas eu disse que é bom que a gente se encontre de vez em quando. Vai ficar? Vai, teria que esfriar, né? Senão só vou botar as plantinhas para cima, né? Por isso deve ir todas as plantas, a gente espera e quando ele começa a ficar assim, grossinho, que nem uma papinha de neném, aí a gente coloca que daí a plantinha fica do começo ao fim, né? Mas o importante é que as plantas soltaram as propriedades, a aveia soltou as propriedades, né? Transparente. Agora vamos fazer o sabonete transparente. Vamos colocar no micro. As propriedades do sabonete, tanto branco como transparente, as propriedades deles é a mesma.
A única diferença é quando você quer dar um efeito diferente no sabonete. Que nem se você coloca uma camomila, um alecrim, uma aruda, tudo isso pode ser feito colocado no sabonete. Se você fizer no transparente, ele aparece as plantas. E no branco, as plantas estão lá, soltaram as propriedades, tudo, só ela não tem a aparência, né? Você não enxerga as plantas dentro. Mas o que vale é as propriedades que as plantas têm, né? Tá? Então agora nós vamos fazer um transparente. Tá, Sá? Vamos lá. Botei junto com aquele outro. Potes que a gente tem em casa, de iogurte, tem Margarina. margarina, todos esses potes que a gente tem para não precisar comprar, né? Porque a gente usa esses de silicone. Eu no meu curso quase nem uso de silicone, porque a ideia, né, é de reaproveitar tudo que a gente tem. Até porque tem umas embalagens de iogurte que elas vêm bem decoradinhas, Sim, muito sim. bonitas e numa porção ideal para sabonete. Aí a Então, gente come o iogurte, aproveita a embalagem que é descartável para utilizar como essa iogurte. Ótimo. Essa é a ideia de não jogar nada fora, né? E reaproveitar tudo que tá usando. Fora. Qual é o tempo que tem que ficar no micro-ondas para ele derreter bem? Depende da quantidade de quantos, vamos dizer, se fosse derreter 1 quilo, depende do micro também, mas uns 2 minutos e 30 é o suficiente para 1 quilo. Para 1 quilo. Né? E que Então, temperatura e que tempo assim não poderia ultrapassar para que ele não estrague o material? ele não pode ultrapassar, ele não pode, quer dizer, se acontecer, não pode ferver, porque a ideia é só ele desmanchar, é só a ideia de desmanchar, que se ele começa a ferver, porque ele já vem na própria barra, ele já vem com propriedades. Quanto mais quente, daí ele vai perdendo as propriedades, né? Então a ideia é, desde que dê para você, que ele fique transparente e derretido, é o suficiente, né? Se faz em banho-maria também. Em banho-maria tem que cuidar para não entrar água e nada precisa cozinhar. Ele não precisa, ele só precisa que desmanche, ele é o suficiente. Ótimo. Tá bom? Nós vamos fazer de calêndula, que a calêndula tem bastante propriedades. Você quer falar das propriedades da calêndula? Sim, depois eu vou falar mais, mas em especial a calêndula é uma planta medicinal muito utilizada para queimaduras, assaduras. Então ela ela tem uma interação muito boa com a pele. Ela pode ser usada para os bebês, inclusive, porque ela não tem efeitos colaterais. Então a calêndula é uma planta que ela interage muito bem com a pele, principalmente propriedades cicatrizantes. Aí nesse de calêndula também eu vou colocar um pouco de mel, que ele é super hidratante. Quantas colheres de mel para cada quilo de... Não tem. Não tem uma Gosta medida. muito de mel, coloca, né? Nunca fica ruim, né? Mas também não precisa exagerar. Vamos dizer, para 1 quilo, no máximo 3 colheres. Né? Perfeito. Aqui, como nós temos 400 gramas, eu coloquei uma colher bem cheia, aí é o suficiente já. Aí aqui também eu vou colocar extrato glicólico de própolis, que o própolis é super hidratante, faz bem para a pele. Extrato glicólico de aveia. E eu vou colocar, aqui eu posso colocar azeite de oliva, que o azeite de oliva é bom tanto para tomar como para a pele. Pode colocar gordura de coco, também é bom. Pode colocar óleo de semente de uva, nós vamos colocar aqui. Nós podemos colocar óleo de mamona, que é o óleo de rícino,
que são óleos vegetais, né? Então nós vamos colocar o óleo de semente de uva para deixar a pele cicatrizante e hidratante ao mesmo tempo. Vou pôr umas gotinhas, né? Umas gotinhas de laranja. Ah, ele fica super lindo, olha. Muito bonito. Louca pra desinformar isso daí. É a melhor parte, né? Bem? Então agora nós vamos colocar a essência, e a essência que vai dar o perfume no sabonete. Vamos esperar um pouquinho, porque aqui um pouquinho a gente, toda a plantinha ela vai subir, né? Porque ela é leve, ela vai subir. Então a gente espera um pouquinho para ter a calêndula do começo ao fim do sabonete. Que poderia ser feito sabonete em casa. Não tá derretido. E diferente daquele sabonete que a gente compra lá na farmácia, no supermercado, esses são com produtos naturais, onde visam não agredir a pele, não machucar. Então, são produtos naturais que merecem um custo um pouco mais elevado, mas compensa no benefício, custo-benefício. Porque tem muitas pessoas que têm a pele seca e tudo, eu já comprei sabonete caro e tudo, mas todo sabonete que é fabricado em empresa industrial, ele no final ele tem um conservante. E tem que nem eu, faz 37 anos que eu só uso esse tipo de sabonete, porque qualquer tipo de sabonete me dá alergia. Aí que eu descobri que era o conservante, o resto tudo é bom. Mas colocou o conservante porque eles não sabem se o sabonete vai ser usado daí 1 mês, 2 meses. Tem história até que de países que fazem muito sabonete e não vende, eles mandam de um país para o outro o sabonete. A pele nossa é diferente do que da pele dos italianos, da França, e o sabonete é o mesmo. O sabonete é o mesmo. Então eles têm que ter o conservante para não estragar, e é isso que tem muita gente que é alérgico e nem sabe que é o conservante que faz mal para a pele. Então por isso esse aqui não tem, claro, o problema dele é que não pode ser, vou deixar 1 ano, 2 anos lá. Ele no máximo, depois que ele, porque todas as plantinhas que a gente coloca dentro são plantas desidratadas, elas têm que secar a planta, e depois que a gente coloca dentro do sabonete. Nós não podemos colocar plantas in natura, né? Não podemos colocar plantas in natura porque ela pode criar um fungo, né? Então elas são todas desidratadas. Quando ela estiver bem sequinha, nós podemos fazer os próprios extratos dela, tirar as propriedades das plantas e colocar dentro do sabonete, tá? Então, nunca uma planta de colher ela no quintal e colocar ela dentro, a não ser que você usa em 1 semana, 10 dias, né? Mas a ideia é que a gente desidrata as plantinhas e daí você coloca dentro e o uso dele, a gente pode até durar mais, mas no máximo uns 6 meses. Então, por isso, você vai fazendo sabonete e consumindo, né? Então daí não tem problema de agredir a pele. Então agora nós vamos fazer esse aqui de mel. Aí vamos colocar, como esse vai ser específico de mel, vamos colocar 2 colheres de mel. Essência de mel. Vamos colocar o extrato glicólico, que nem o extrato glicólico de leite de cabra, ele é branco. Então a gente não coloca dentro do sabonete transparente, porque senão ele tira a transparência do sabonete. Tá? Então agora nós vamos colocar o lauril. Coloquei o lauril. E vamos colocar um extrato, mesmo que ele seja de mel,
pode ser colocado o extrato de mel, pode ser colocado de pepino, de aveia, nós vamos colocar de camomila, para ele dar um tonzinho. Também foi feito tudo com a plantinha. E tudo depende, assim, quanto tempo. Depende do tempo. Se tá mais frio, ele é super rápido, né? Daí a gente tem que cuidar para ele não endurecer rápido. Mas... olha que lindo que ele é. Olha. Entendeu? Como ele já não tá muito quente, ele vai ficar com as plantinhas... todo no meio do sabonete. Olha que legal. Faz de 2 etapas. A primeira tem que estar bem sequinha, ter uma camada já, não precisa estar pronto durinho, mas ele tem que estar um pouquinho mais firme, e o outro tem que estar quente, porque daí um funde no outro, porque senão quando você vai tomar banho, um separa o outro. Então um tem que estar mais firme e o outro tem que estar bem quentinho. E daí ele fica... acho que ele precisa... vamos ver. E daí agora nós vamos colocar aí em cima. Isso. Você vê. Outro de camomila. A camomila é uma delícia, né? Essa planta. Ó. Aí a gente usa tudo, até as florzinhas, a gente usa tudo porque a propriedade, né, das plantas tá, né, em todo... A gente acreditava, eu aprendi com a mãe, que o ponto bom de colher a camomila para fazer chá seria a semente. E aí depois, quando a gente vai para a universidade, a gente vai estudar e a gente descobre que os princípios ativos estão mais intensos durante a floração. Então, a época de colher camomila para guardar, para fazer chá, é quando ela tá com a flor, com a pétala exuberante, toda aberta. Quando ela tiver com a pétala, tu vai colher e vai secar, desidratar e vai manter a pétala o tempo todo. Depois aí vai pôr fazer o seu chá. E aí até mais fácil. Eu lembro, né, a mãe ensinava pra nós que tirava a semente e ainda ficava soprando para tirar todas as pétalas fora. E na verdade, são as flores onde os princípios ativos eles são mais intensos. Isso mesmo. Por isso a gente usa tudo. Vamos fazer um escaldapés. O escaldapés é o remédio, antigamente não tinha muito remédio e ele tem bastante propriedades, ele é bom para circulação. Então o sal, quando é sal que a gente compra em supermercado, sal grosso, só que ele vem muito úmido. Quando você abre o pacote dele, ele vem úmido. Aí a gente põe num recipiente assim, de plástico, ele é meio aberto por 2 dias, onde ele pega a claridade, o sol, aí ele fica bem sequinho, ele fica bem soltinho assim. E como nós vamos pôr produtos dentro, senão se ele já vem úmido, ele vai ficar mais úmido ainda. Ele pode ser seco no micro-ondas? Não, não seca. Sal não seca no micro-ondas. Não ele se fica seca. mais úmido ainda. Tem que ser no sol mesmo. Por isso, no inverno até é ruim de fazer aqueles dias muito úmido. Não é que ele não vai ter as mesmas propriedades, só que ele não fica bonito, né? Ele fica úmido, fica molhado. Essência. Tá? Daí é corante. Tá? Então aqui nós vamos fazer a receita para 1 kg de sal. 1 kg de sal. Daí nós vamos colocar primeiro aqui o bicarbonato, que o bicarbonato ajuda a deixar ele tirar a umidade. Umas 2 colheres de bicarbonato, a gente mexe bem. Nós vamos usar a ureia é bom para deixar o pé macio. 2 colheres de ureia. Nós vamos usar ácido cítrico. O que é isso? Ácido cítrico, ele ajuda na circulação
Vera, e esses produtos todos tu adquire onde? Eu trago, eu tenho lá aquele. Não, mas normalmente se você precisa utilizar o produto. Tem coisas que até tem farmácia de manipulação, tem. Né? Que nem o bicarbonato, é esse bicarbonato que a gente usa que tem no mercado. Agora, o ácido cítrico, que é um pouquinho mais difícil, porque tem que ter um químico responsável, mas às vezes em farmácia de manipulação você consegue. Né? Então a gente mistura tudo isso e agora nós vamos colocar plantas. Aqui tem alecrim, tem calêndula, a cânfora, a cânfora, o alecrim e camomila, não, aí pode ser feito só de uma planta, né? E aqui a gente fez um mix de plantas, daí nós vamos misturar esse sal aqui junto com as plantas, pode mexer com a colher ou com a mão, porque depois isso aqui a gente vai colocar uma bacia de água quente. Antigamente usava bastante nas gamelas de madeira, né? Hoje os spa tá muito usado isso agora, eles estão mandando fazer as gamelas. E isso aqui é muito bom você usar uma bacia com água quente ou a gamela com água quente, umas 2 ou 3 colheres de sais, você deixa o pé e do lado uma bacia com água bem gelada, pode ser até com gelo, e daí você tira o pé da água quente, põe na água fria e para que circulação, para o pé inchado, isso aí é bom demais. Agora nós vamos usar quando a gente usa as plantas, as verdes, a gente coloca o mentol, cristais de mentol, ó, é um cristal bem pequenininho, o cheiro dele é super forte, concentrado, forte, ele é forte, isso aqui também ajuda na circulação, é muito bom. Aí a gente quebra ele bem pequenininho, tá? Daí agora nós vamos... Amarelo? Pode ser o verde. Eu acho que o verde tem mais verde aqui, né? Aí a gente mistura bem. Por último a gente coloca o lauril, que o lauril é o que vai dar espuma. No sabonete nós usamos lauril, mas era lauril líquido. E agora nós vamos usar ele em pó, né? Porque se fosse colocar líquido aqui, isso aqui já ia desmanchar o sal. Então nós vamos usar o lauril, a gente deixa por último, porque ele solta um pozinho. E daí às vezes a gente começa até a espirrar. O certo seria usar a máscara. Daí a gente mexe bem e daí já vai botando um corante para ele dar um pouquinho de cor. O corante é alimentício, ele não tem efeito nenhum, a única coisa é para ele ficar visualmente bonito. Vou botar um pouquinho mais de essência. E tá pronto o escalda-pés. Antigamente, né, Sandra usava bastante, né, o escalda-pés. Ele tem voltado. Por conta da aromaterapia que está sendo valorizada, o escalda-pés ele vem com esse objetivo, com essa tendência de aromaterapia, então ele está sendo muito utilizado sim, está voltando com muita força. E daí a gente pode fazer, vamos dizer, aqui nós fizemos um mix de ervas, pode ser feito só de aruda, pode ser feito só de alecrim, só de camomila, que é calmante. Depende para que você quer. Cada planta tem seu objetivo. Então, tem algumas que tu pode misturar, que tem, por exemplo, se eu pegar as plantas calmantes, eu posso usar tanto a camomila, ou a erva cidreira, ou funcho. Então, são várias plantas calmantes que a gente pode usar elas juntas. E tá pronto, agora só coloca numa bacia ou na como é que eu tinha falado? Gamela? Na gamela, é. Recomenda o uso disso aí. Você recomenda quantas colheres do produto por litro de água?
1 litro não chega a cobrir o pé, uns 2 litros precisam, umas 2 colheres. Um por litro. Um por litro já é o suficiente. E como ele é concentrado, né? Não precisa quantidade. E tá Uma pronto. planta que a Vera usou aqui, que é o alecrim, é uma planta maravilhosa para concentração. Aquelas pessoas lá que tem algum evento importante, tem prova para fazer, e aí a gente precisa. O alecrim, ele é muito conhecido como a planta da felicidade, das emoções, mas também da concentração. Então a sugestão é, quando tu estiver estudando para fazer uma prova, por exemplo, quando eu estiver estudando, eu uso o alecrim, eu cheiro o alecrim e continuo estudando, me concentrando. No momento que eu vou fazer a prova, eu levo também um galho de alecrim e eu vou cheirar. Aquele aroma vai remeter um momento às minhas memórias do período que eu estava estudando e vai fortalecer a nossa lembrança. Olha, o alecrim é milagroso.